Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Maurício, professor de História, sou um homem branco, de cabelos pretos, possuo barba, tenho 1,70 de altura, estou vestindo uma camiseta branca e uma calça preta. E no tema da aula de hoje iremos abordar um tema muito importante das relações de trabalho durante a história, que é a escravidão. Para isso, vamos trabalhar a habilidade do sétimo ano, F07 e HI15, onde iremos estar discutindo o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo na antiguidade e à servidão medieval, ok? Vamos lá? Vamos ver aqui as principais características da escravidão na antiguidade. Qual período era esse? Era o período lá do início das civilizações, né? O período lá das civilizações antigas da Mesopotâmia, também do Antigo Egito, Grécia e Roma, onde a escravidão era comum na sociedade, era comum ter escravo nessas sociedades, não é? Mas uma das principais características para que um indivíduo se tornasse escravo era o quê? O chamado espólio de guerra. O que é o espólio de guerra? O exército derrotado poderia vir a se tornar, não é? Escravo do exército vencedor. Mas além dessa característica, temos outras duas formas, né? Que seria por dívida ou por condenação de um crime, onde a pessoa que devesse ou fosse condenada a um crime cumpriria um determinado período de serviço escravo até estar quitando essa dívida, né? Ou essa condenação a um crime, não é isso? Agora, vamos às principais características na escravidão na modernidade. Qual período era esse, sétimo ano? Era o período colonial, não é? Principalmente o período colonial português e espanhol nas Américas, não é isso? E uma das principais características da escravidão no período da modernidade era o quê? A escravidão como um sistema econômico organizado, ou seja, a escravidão era uma dos principais sistemas econômicos desse período, não é? Uma forma de lucro, não é isso? E se aplicava também única e exclusivamente a certas etnias, não é isso? Ou seja, a escravidão na modernidade se aplicava aos negros africanos e indígenas americanos, não é? Vamos lá? Então, sétimo ano, com base nessas características que vimos, tanto da antiguidade, da escravidão na antiguidade, quanto da escravidão na modernidade, vamos responder uma questão? Qual o principal fator distingue a escravidão na antiguidade e a escravidão na modernidade? Vamos lá? Vocês sabem me dizer qual é? Vamos à resposta? É o racismo, né? Pois na modernidade a gente vê o quê? A gente vê que as pessoas eram escravizadas única e exclusivamente pela sua cor de pele também, não é? Tínhamos aqui o que a gente teve aí? A escravidão dos indígenas, a escravidão dos povos africanos. Então o fator principal aí era a escravidão como uma forma de racismo, não é? Vamos lá? Agora vamos distinguir um pouquinho a servidão medieval da escravidão. Para isso, acho que é importante agora a gente dar uma olhadinha o que era a servidão medieval, não é? Então vamos lá. Servidão na Idade Média, né? Os servos não eram propriedade de seu senhor. Por essa razão, eram livres, mesmo que estivessem presos às condições agrárias, ou seja, presos à terra. Pois recebiam terras dos senhores, mas deviam pagar impostos pesados e parte da colheita a esses senhores, não é? Então, ou seja, os servos eles eram presos à terra, eles recebiam terra do senhor feudal para estar trabalhando nela, porém tinham que pagar pesados impostos e também uma parte dessa produção ao senhor. Agora vamos diferenciar aqui as principais diferenças entre servos e escravos, ok? Vamos lá? Os servos possuíam terras, os servos tinham proteção contra ataques, os senhores feudais protegiam eles contra ataques externos, não podiam sair das terras, né? Eles eram presos àquela terra, mas aquela terra tinha condição hereditária, então, ou seja, eles passavam a terra para o seu filho, não é? E o senhor feudal não podia expulsá-los das terras, tinha um compromisso com eles também, era um acordo, não é? Já os escravos eram coisificados, eram como
objetos, né, propriedade dos seus senhores, né? Os escravos eram propriedade do seu senhor, podiam ser vendidos, comprados, herdados ou alugados. Deviam plena obediência aos seus senhores, se não cumprissem com seus deveres, eram castigados severamente. Então a gente vê que existe uma grande diferença entre servos e escravos. Correto, gente? Agora vamos lá. Quero saber uma coisinha de vocês, sétimo ano. E vocês? E hoje, vocês acham que existe escravidão? Tanto no Brasil como no mundo? Pensem um pouquinho. Então, gente, infelizmente ainda existe. Com dados da Organização Internacional do Trabalho, da ONU, em 2021, 49 milhões e 600 mil pessoas viviam em situação de escravidão moderna. Gente, isso significa que 1 em cada 150 pessoas no mundo vivia em situação de trabalho análogo à escravidão, não é? Então vocês estão vendo a importância da gente aprender a história, a importância da gente entender o quanto a escravidão é uma mazela da humanidade, não é? Que é algo muito ruim para a humanidade. Então eu quero propor a você, sétimo ano, vamos fazer uma atividadezinha para a próxima aula, para vocês me entregarem? Vamos lá. Vamos lá? Uma atividade complementar. Realizem uma pesquisa sobre trabalho análogo à escravidão no Brasil atual, ok? Conto com vocês. Até a próxima aula, muito obrigado, até mais.